Oi, pessoal. Oi, pessoal! Eu sou a Ludmila e esse é meu colega Flávio. Eu ia me apresentar, Já mas fomos é cinza. apresentados, já fomos apresentados a vocês na última aula que gravamos sobre espectro eletromagnético. Para quem não se lembra, né, somos acadêmicos do curso de Ciências Biológicas da UFMT e fazemos parte do programa de residência pedagógica. E com isso vamos estar trabalhando com vocês pelos próximos meses. Dessa vez voltamos aqui para podermos, né, estar gravando um novo material que tem um tema que particularmente eu gosto muito e o meu colega também, que é a genética. Mais ou menos. Então, pessoal, agora vamos dar início, né, nessa aula sobre genética. Vamos primeiramente estar falando o que é a genética, né? Como está escrito aí no slide, a genética é o ramo da ciência que estuda a hereditariedade. Mas aí, que vem a ser essa hereditariedade, né, que está relacionado com a genética? A hereditariedade é um processo biológico onde, né, ocorre a transmissão de características de um organismo para seus descendentes. Então, é um processo de transmissão de características genéticas que são passadas de pais para filhos. Então, você herda características do seu pai, da sua mãe, que herdou características genéticas dos seus avós, e seus avós herdou essas características genéticas de seus bisavós, e assim vai indo, né? Mas você pode se perguntar, como é que se dá, né, esse processo de transmissão de característica de um indivíduo para seus descendentes? Como é que ocorre isso? Como é que o indivíduo vai herdar essas características? Através do quê? Através de uma coisinha assim, três letrinhas que vocês vão ouvir muito a partir de agora, que é o DNA. Aí você se pergunta, caramba, DNA. Eu já ouvi isso, mas eu não sei o que significa. Então, DNA é a abreviação de ácido desoxirribonucleico. Nomezinho complicado, comprido, que se você falar a primeira vez você se embaralha todo, mas aquela coisa, né? A prática leva à perfeição. Então, vamos treinando, né? Ácido desoxirribonucleico várias vezes até que sai. O que é esse DNA, né? Esse ácido desoxirribonucleico? Ele é uma molécula constituída de subunidades chamadas nucleotídeos. E esses nucleotídeos, né, eles recebem o nome de adenina, timina, citosina e guanina. Então, esses nucleotídeos, eles são essas moléculazinhas, né, que estão unindo o DNA. Como vocês podem ver na figura, o DNA, ele é uma dupla hélice. Aí vocês ficam, meu Deus, dupla hélice, o que é isso? É simples, ele é composto por uma fita dupla que está formando essa característica, né, de uma escada em espiral. Então, ele está como uma escada, realmente, uma escadazinha em caracol, em espiral. E esses nucleotídeos seriam tipo os degraus, né, dessa escada. E o DNA, ele é o responsável, né, por armazenar a informação genética de um organismo, e com isso possibilita, né, que essa informação seja transmitida de geração para geração, que foi o que eu disse, né, o processo de hereditariedade. Então, o processo de hereditariedade dá através da transmissão de DNA dos pais para os filhos. Aí, né, você deve pensar, nossa, o DNA é uma escadinha que tá lá, então no nosso núcleo, né, ele tá lá soltinho, nadando lá e tal. Não, no nosso núcleo, né, ele não se apresenta solto, mas ele, quando ele tá no nosso núcleo, ele apresenta, assim, em uma característica enovelada, que se assemelha a um novelo de lã. E ele se dá assim, ele fica enovelado porque ele está associado, né, com proteínas.
E quando ele está nesse formato enovelado lá no nosso núcleo, ele recebe o nome de cromatina. Então, DNA enovelado, no núcleo, cromatina. Aí, né, vem outro termo também, o cromossomo, que é o quê? Nada mais é do que o DNA no nosso núcleo, na sua forma condensada. Ou seja, quando o DNA, lá no nosso núcleo, lá no núcleo da célula, ele está condensado, ele é denominado cromossomo. Quando ele está descondensado, está assim, com nenhum novelinho, né, de maneira enovelada, ele recebe o nome de cromatina. Mas aí vocês não precisam se assustar, porque é a mesma coisa, é tudo o nosso DNA, apenas em diferentes estágios, diferentes fases. Aí, né, falamos cromossomos, e você pensa, tá, cromossomo é DNA, mas o que mais? Tá, cromossomo, ele se refere apenas à forma como o DNA, né, está condensado em nosso núcleo. E quando ele fica nesse formato condensado, é porque a nossa célula, né, está passando por um processo de divisão. Então, o DNA se condensa para fazer a divisão celular. A espécie humana, ela apresenta 46 cromossomos, mas em outras espécies de animais, de plantas, elas apresentam as quantidades diferentes de cromossomos. No ser humano, 46 cromossomos. Em outras espécies, diferentes quantidades de cromossomo. E nós, humanos, herdamos 23 cromossomos de origem paterna e 23 cromossomos de origem materna, que nem está aqui na imagem, né? O papai tem lá 46 cromossomos na sua célula, a mamãe tem 46 cromossomos. Lá no processo de divisão celular das células sexuais, o pai vai doar, né, 23 cromossomos, e a mãe vai doar 23 cromossomos, que vai originar o quê? Um filhinho com 46 cromossomos, que 23 mais 23, né, galerinha, dá 46. Os cromossomos, eles também são denominados como autossomos ou cromossomos sexuais. Os cromossomos autossomos são os cromossomos comuns que estão presentes no nosso corpo todo. E os cromossomos sexuais são aqueles que são responsáveis pela determinação do sexo. Então, o que acontece? O que é aquilo que dizemos, né? Quando os cromossomos sexuais são XX, o indivíduo é do sexo feminino. E quando o cromossomo é XY, o indivíduo é do sexo masculino. Porque os cromossomos sexuais, né, eles que são responsáveis pela determinação do sexo. As mulheres, elas desta maneira, né, as mulheres, elas não possuem o cromossomo Y, somente os homens. As mulheres possuem apenas o cromossomo X, enquanto os homens têm o cromossomo Y. Quando o conjunto de cromossomos em um organismo, ele é denominado de cariótipo. Você está vendo nessa imagem que tem aqui, ó, 23 cromossomos, você contar aqui, né, tem 23 pares de cromossomos, isso é um cariótipo, porque uma célula, ela possui, né, esses 23 pares de cromossomos, que se você ver cada pauzinho desse, seria um cromossomo, então 23 mais 23, 46, porque aqui, no caso, né, eles estão em pares. Isso aqui, essa imagem se refere a um cariótipo, que é o conjunto, né, de cromossomos de um organismo. Quando os cromossomos, que nem aqui na imagem, eles estão formando os seus parzinhos, eles são denominados de cromossomos homólogos. Esses cromossomos homólogos, eles são geneticamente semelhantes no seu tamanho, na sua localização de gêneros. Então, vocês podem observar, o cromossomo 1, ele está formando um parzinho lá com os dois lá, assim, ó, os dois cromossomos 1, eles estão se formando um parzinho porque eles possuem um tamanho semelhante. Enquanto o cromossomo 22, lá eles estão formando um parzinho também, porque eles possuem
tamanho semelhante, eles são menorzinhos. Então, os cromossomos 1, a gente sempre vai deixar aqui os cromossomos maiores, enquanto os cromossomos 22 são os cromossomos menorzinhos. E os cromossomos sexuais, né, tá aqui no finalzinho, que é o X e o Y. Aqui, no caso, esse cariótipo é de um indivíduo do sexo masculino, porque ocorre a presença do cromossomo Y. Se fosse do sexo feminino, né, estaria XX, lá nos cromossomos sexuais, que é o cromossomo 23. Depois de falar sobre cromossomos, né, vamos falar sobre gene. O que é o gene? O gene é uma sequência de moléculas de DNA que guarda informações específicas. Tá, então o DNA, ele possui as nossas informações genéticas. Uma pequena parte desse DNA, tipo, pequenas partes desse DNA, recebe o nome de gene. Então, cada gene, ele possui informações específicas. Tem o gene para a cor do olho, tem o gene para a cor do cabelo, tem o gene para formato do nariz, da boca. Então, no nosso DNA, né, tem os genes que vão determinar essas características. Genótipo é um conjunto, né, formado pelos genes de um organismo. Então, o genótipo é aquela... Como é que eu posso explicar? O genótipo, a pessoa possui o gene para ter a cor do olho azul. Então, esse gene, ele vai se expressar na cor... O olho da pessoa, né, vai se expressar na cor azul. Então, a pessoa vai ter olhos azuis. Então, isso é o que denominamos de genótipo, porque quando um gene ele se expressa no organismo, denominamos de genótipo. Ela também pode ter tido lá armazenado no seu DNA, mas não ter sido expressado o genótipo para a cor do olho castanho, mas o que se expressou foi o olho azul, né? Então, o genótipo para o olho azul. E o fenótipo refere-se, né, às características visíveis do organismo. Então, fenótipo é aquilo que a gente vê no organismo. O olho azul é um fenótipo, por quê? Porque ele é visível no organismo, é aquilo que se torna visível para os outros em nós. Por exemplo, uma pessoa que tem o genótipo para pele clara, pele bem clara mesmo. Isso está lá no DNA dela, lá no gene dela, o genótipo de pele clara. Ela apresenta pele clara. Só que a pessoa, se olha para ela, ela tem a pele clara, né? Só que tem um detalhe, né? Referente lá no fenótipo, que ele recebe a alteração do meio ambiente em que aquela pessoa vive. Então, a pessoa de pele clara, se ela vive em uma região como a nossa, por exemplo, que tem uma grande incidência de sol, o fenótipo dela, que é a visível, né, a cor da pele clara, vai sofrer alteração, a pele dela vai adquirir uma tonalidade mais escura, mais bronzeada, porque ela está sendo exposta aos raios solares, então isso está influenciando, né, a produção de melanina. Alterou o fenótipo dela, ou seja, aquilo que é visível, a cor da pele dela que é visível, foi alterada, mas o genótipo dela, que é para expressar a pele clara, não é alterada, porque está lá dentro dos genes, lá no nosso DNA. Então, né, com isso dizemos que de maneira bem simples, o fenótipo é igual ao genótipo mais o ambiente. É igual aquilo que o organismo expressa, mais aquilo que o meio, que o ambiente, né, influencia sobre ele. Outro exemplo, eu mesmo possuo, né, o genótipo para cabelo castanho. Meu cabelo é castanho. Mas eu fui lá e pintei meu cabelo de ruivo. Então, eu alterei o meu fenótipo. No meu DNA, no meu genótipo, é cabelo castanho, mas no meu fenótipo, naquilo que está visível, eu tô com cabelo ruivo. E por isso que quando o nosso cabelo vai crescendo, né, ele vai crescendo castanho, da cor natural, porque não alterou o nosso DNA, não alterou o nosso
genótipo, apenas o nosso fenótipo. Então, pessoal, não tem como começar um assunto falando sobre genética sem citar quem foi Mendel. Mendel, Gregor Johann Mendel, ele foi o pai da genética e de tudo que a gente, de tudo um pouco daquilo que a gente entende da genética. Bem, Mendel, ele nasceu dia 20 de julho de 1822. Aos 21 anos de idade, ele entrou para o monastério de Santo Agostinho, e lá foi onde Mendel começou a iniciar os seus estudos. A partir dali, um tutor que ele tinha mandou ele para a Universidade de Viena, onde ele estudou física, matemática e história natural. Bem, e quando ele retornou para a cidade, ele começou a ministrar aulas nas escolas locais. E o seu mentor ajudou ele a construir uma estufa, que foi onde Mendel começou, então, a fazer os seus estudos, que deram origem ao que a gente vê hoje como genética. Na sua época, não tinha conhecimento sobre o processo de meiose, mitose, DNA e cromossomos. Então, não foi capaz de compreender esses fatores que garantiam essa hereditariedade. Para ele realizar uma pesquisa voltada a isso, ele utilizou ervilhas. Então, ele fez análise de pequenas características, que levou ao conhecimento que ele usou para fazer a sua primeira lei. Bem, a sua primeira lei, que é também chamada de o princípio da segregação das características, ou lei da segregação. Ela diz que cada característica é condicionada por um par de fatores que se separam na formação do gameta, certo? Então, para chegar a essa conclusão, ele realizou uma série de experimentos com ervilhas e conseguiu aplicar matemática em seus estudos. Então, Mendel analisou características que apresentavam duas formas distintas. Então, ele olhava a cor das sementes da ervilha. Uma ervilha ela era amarela e outra verde. E também outro fator que ele utilizou foi a cor da flor, que tinha as brancas e as púrpuras. A partir da sua observação, ele conseguiu afirmar que existia um fator responsável por uma determinada característica. Então, existia um fator responsável pela cor dessa flor ser branca. E existia também um fator que era responsável por deixar essa planta púrpura. Ele observou também que cada indivíduo ele possui fatores que determinam características, sendo um fator herdado pelo pai, né, no caso, e o outro herdado pela mãe. Ele também observou que existe a presença de fatores dominantes e fatores excessivos. Aí, o que são esses fatores? Os fatores dominantes seriam aqueles fatores mais fortes, que está mais presente nos filhos, um fator que vai prevalecer o outro. No caso, esse fator que iria ser rasurado, seria esse fator recessivo, como a gente pode observar aqui na imagem. A gente tem a flor, cor púrpura, e a flor branca. Então, o fator da planta púrpura passou para a próxima geração. Então, não teve indivíduos nascidos dessa geração branco, só teve apenas a púrpura, o que indica que ela é um fator dominante. Outro ponto é que esses indivíduos passam apenas uma característica em cada gameta. Ele também produziu um outro trabalho que foi dado o nome, né, de a segunda lei de Mendel, também conhecida como a lei da segregação independente, que ela estabelece que cada par de alelo segrega-se de maneira independente do outro par de alelo durante a formação dos gametas. Tá. Mas o que isso significa? Ele conseguiu ver também a relação entre duas características distintas.
E ele conseguiu ver que essas características distintas, ela poderia ser passada uma independente da outra. Ela foi formulada com base nas análises das heranças de duas ou mais características acompanhadas ao mesmo tempo. Então, para compreender melhor esse experimento, a gente tem essa imagem aqui que pode apresentar melhor isso para a gente. Então, foi feito o cruzamento de indivíduos que apresentavam sementes lisas e amarelas. No caso, a gente pode falar que era Rzão, Rzão, Vzão, Vzão, com indivíduos que apresentam sementes rugosas e verdes, que é o Rzinho, Rzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho. A partir daí, ele conseguiu, então, fazer o seu estudo. Mendel também já sabia que as sementes amarelas eram dominantes sobre as verdes, e que as sementes lisas eram dominantes sobre as rugosas. Como resultado obtido, ele conseguiu ver que a geração apresentava diferentes tipos de características. Então, a gente tinha a amarela lisa, a gente também teve a amarela rugosa, a gente teve a verde lisa e também teve a verde rugosa. A gente pode olhar aqui. E ele também conseguiu até tirar uma proporção de possibilidades que isso pode ocorrer, a partir dos seus estudos com matemáticas que ele teve quando ele foi para a universidade. Então, ele conseguiu provar que esses alelos eles se distribuem de maneira independente na fecundação, combinando-se ao acaso. Então, pessoal, essa foi a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado dela, que a gente fez com bastante carinho, muita atenção também quando a gente foi trabalhar nisso. E... Lud? É isso aí. A gente gostaria, né, de agradecer a todos que viram o vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês não compreenderam e pode estar passando para a professora, que ela repassa para nós, e assim a gente pode estar esclarecendo para vocês. Também, né, elaboramos um questionáriozinho, uma atividadezinha. A professora Tatiane, desculpa, a professora Jaqueline vai estar enviando, vai estar passando para vocês, então a gente pede que vocês respondam, e é isso aí. Então, pessoal, obrigado pela atenção. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a Tchau, próxima. tchau.